A administração de Fernando de Noronha cancelou o show do cantor MC Daniel, que estava previsto para o Réveillon deste ano na programação da ilha. A decisão foi anunciada em uma publicação feita neste domingo no perfil oficial do Distrito Estadual das redes sociais. Segundo a administração, o cancelamento ocorreu em razão de repercussões recentes envolvendo o artista que, de acordo com o comunicado, não estariam alinhadas aos princípios que orientam a atuação do poder público local. O texto destaca que o Réveillon de Fernando de Noronha é um evento voltado à celebração da diversidade, da convivência harmoniosa e do espírito de renovação. É isso aí, postei o vídeo, entendeu? Não sei nem por onde começar, mano, que é tanta coisa, eu não queria tá fazendo isso, mas eu tenho que fazer porque eu vi que a pessoa não vai parar, entendeu? Se ela pegar uma gripe, ela fala que a culpa é minha. Se ela pegar uma catapora, ela fala que a culpa é minha. Tudo que acontecer, se cair, começar a chover, ela fala que a culpa é minha e vai tentar se beneficiar com isso. Primeiro que, mano, eu sou adulto, eu não fujo do choque e se eu tiver um problema com alguma pessoa, eu vou resolver com a pessoa conversando na base do diálogo. Ela é uma pessoa que não dá pra conversar, não tem como conversar, é muito difícil. Eu vou mostrar também alguns prints aqui pra vocês verem quem realmente, infelizmente, é narcisista. E quantas vezes eu tive a tentativa de tentar ter uma relação, uma boa relação, mas não dá, entendeu? Como a própria pessoa disse, que ela é agressiva mesmo, que ela é desse jeito, que ia dar na minha cara e tal. Bom, se ela mesmo falou, né, já tá mais que explicativo. Agora imagina o contrário, se eu falasse que eu era agressivo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que ia dar na cara de alguém, o que ia acontecer comigo nessa história? Pronto, agora tá tudo esclarecido aí com data, com print, com horário, que várias coisas que foram ditas ali eram mentiras e eu tenho como esclarecer isso. E que vocês não sejam influenciados e manipulados por uma pessoa que cria uma narrativa na cabeça e conta e vai resolver os problemas na internet. Os dois começaram a se envolver em março de 2024 e até julho, quando ela descobriu a gravidez, ambos eram livres para se relacionarem com outras pessoas. O namoro, segundo o cantor, só foi assumido em agosto. Para negar atraso do pagamento da pensão, o artista ainda mostrou trechos de uma planilha que, segundo ele, serve para controlar os gastos com o filho. Porque não tem nem sentido. O relacionamento foi acabado ali em julho, antes de julho desse ano, e após ter o término, a pessoa veio no Stories falar sobre coisas que aconteceram no relacionamento. Sendo que isso resolve o quê? Isso resolve o quê? Isso ajuda em quê? O único intuito é aparecer. Sempre foi aparecer, desde o início. Entendeu? Então, tudo que é pedido, tudo que a gente consegue resolver através, como adulto, num diálogo com ela é muito difícil. Então ninguém consegue comunicação com ela, nem psicanalista, nem terapeuta, nem ninguém, justamente por ela ser uma pessoa agressiva, como ela mesma disse que ela é uma pessoa agressiva. Eu não vou nem perder meu tempo discutindo sobre ela dizer que eu pago 5 mil de pensão. Essa aqui é a planilha de gastos com eles do mês de dezembro, que já tá até paga, que tá aqui em 62.564. Porque ela disse que quando eu tava com ela eu pagava 38 mil, era muito mais que 38 mil, porque ela mesma nem arcava com nenhuma conta da casa, eu arcava com tudo, ou a mãe adotiva dela quem arcava. Então tá aqui, ó. A planilha de gastos com tudo do RAS, que é muito mais do que 5 mil, é R$ 62.564. Ainda de acordo com o MC Daniel, existe um acordo verbal com Lorena Maria, pelo qual ele se compromete a pagar um aluguel de 29 mil, além de 2 babás em regime de 24 horas, convênio médico e todas as despesas da casa onde a ex vive com o bebê. Água, luz, mercado, detritização, gás, absolutamente tudo. Bom, tá nítido que os argumentos dela não têm coerência, ela constrói narrativa, mas não vem com prova das coisas, e quando ela vê que ela foi pegando uma mentira, ela vai e joga uma cortina de fumaça pra gerar um outro assunto. Outra coisa gravíssima que ela fez, gravíssima, que isso é muito sério, é falar que eu expus um abuso infantil. É nóis, vamos junto. Ainda de acordo com o texto divulgado, a suspensão da apresentação busca preservar a imagem do arquipélago e manter uma programação considerada adequada ao perfil do evento e do destino turístico. A nota informa ainda que a gestão segue trabalhando na organização das celebrações de fim de ano e que eventuais atualizações da programação do Réveillon serão divulgadas pelos canais oficiais do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Quando eu recebi essa bomba, e vamos lá, se vocês repararem, o print é muito mal feito. Tá muito mal feito, as letras estão mal feitas, a escrita é errada. Mas o que? Eu queria que você gravasse. Já que você tem esse print, grava a tela. Grava a tela do print, mostra o meu perfil, mostra a conversa.
Só que eu não sei, eu acho que você não pensa, você só pensa no agora, sabe? Você quer destruir uma pessoa a todo custo agora. Só que você esquece que daqui a pouco você vai ter que provar a veracidade desse print na justiça. E você não vai conseguir provar a veracidade desse print na justiça. Entendeu? Vai se dar mal e eu ainda vou voltar aqui pra mostrar pra todo mundo que o print é fake e que você não conseguiu provar a veracidade do print. O que eu mais fico impressionada é que não é possível que esse homem ache mesmo que Deus não tá vendo isso. E eu falo de Deus porque ele arrota a santidade. Então por isso que eu falo, não tem temor nenhum. Pra tá fazendo uma coisa dessa, não tem temor nenhum. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então não te entrego na mão de ninguém, eu te entrego na mão de Deus e na mão da justiça do Brasil. Como que as pessoas ao redor permitem dele fazer uma merda dessa? Ele deu um tiro no próprio pé, não, ele deu um tiro na própria cara, mana. Fazendo um print fake, mana. Aí todo mundo consegue ter a certeza que você é um psicopata, mano, porque isso não tem explicação. Todo momento eu pedi pra você seguir sua vida, pra você me deixar em paz. Falava com todo mundo pra você me deixar em paz. Em nome de Jesus. Não deixou, irmão. Não deixou. E ainda bem que hoje as mulheres têm a internet como ferramenta para poder gritar, para ser escutada. E mesmo assim, por algumas pessoas, poucas, mas por algumas pessoas são descredibilizadas, entendeu? Mas ainda bem que a gente tem voz aqui na internet. Porque tem gente passando coisa muito pior, com medo de expor e dos outros ficarem falando que é biscoiteira, que é mentirosa, até a mulher morrer. Aí quando morre e passa na televisão, o povo quer ficar pagando de ai meu Deus, entendeu? Ainda bem que a gente tem essa voz, sim, entendeu? Esses homens não vão mais ficar usando do poder e do dinheiro para destruir a vida de mulheres. Óbvio que tem muitos amigos que defendem, que eu vejo, enfim, é por isso, é por esses discursos, é por essas coisas que muitas mulheres passam o que passam, muitas mulheres sofrem o que sofrem, muitas mulheres morrem ou até se matam. Você tá entendendo? Não é uma brincadeira, não é uma brincadeira você mexer com o passado dos outros. Uma criança que foi negligenciada e abusada, não é uma brincadeira. O que você traiu, meu amor, não chega nem perto do que você fez, disso que você fez. Então tira o foco de que você traiu, que você não traiu, mentiroso. Tira o foco. Bota o foco no grave que você tá fazendo. Bota o foco no grave, entendeu? E em mexer num assunto de um abuso infantil. Você é um lixo, velho. Você é um lixo. É por isso que eu cheguei no meu limite. Entendeu? Porque se fosse só pela traição, não teria falado nada. Já fui traída várias vezes por outras pessoas. Entendeu? Já sofri violência doméstica e não vim aqui na internet falar sobre isso. Não vim aqui na internet falar sobre término nenhum, entendeu? E ainda fui te defender. Então não, meu amor, você fez o inferno na minha vida e faz o inferno na minha vida e faz de tudo pra me prejudicar. E já está na justiça, o povo fica falando, resolve na... Já tá na justiça, gente. Só que esse homem não me deixa em paz, eu vou fazer o quê? Sobre o aparecer, eu sempre pedi pra ele não me postar. E, inclusive, tem vídeos aí que se vocês procurarem na internet, a gente faz um vídeo juntos, eu falando, gente, eu não vou aparecer mais, eu já pedi, porque eu sempre pedi pra você não me postar, porque eu sofria muito com os hates que eram tacados em mim, e você dizia, sabe o quê? Olha pelo lado positivo. Isso é muito sério. Eu não concordo com isso, eu nunca fiz isso. E eu peço pra que ela apresente isso, de alguma forma, pra que ela prove isso. Se eu não dei entrevista em lugar nenhum, se eu não postei story, se eu tô há 7 dias em silêncio, se eu não falei com ninguém, eu expus aonde? É ela quem está expondo, entendeu? Então se é algo que fere tanto ela, por que ela tá falando? Por que ela tá expondo isso? Peço pra que ela prove. E aqui eu vou deixar o print, 3 prints do primeiro contato que eu tive com a mãe dela, que foi defendendo ela e acreditando no que ela me falou sobre esse assunto. Eu defendendo e depois eu postar uma story mostrando a mensagem que eu mandei após toda essa exposição que não tem nada a ver com o que ela tá falando. Correto, é vergonhoso ter que estar fazendo isso aqui. Eu nunca imaginei que eu ia passar por uma situação dessa na minha vida, mas infelizmente as acusações são muito sérias e não tem fundamento, não tem coerência alguma. Então eu vou mostrar agora a mensagem que eu mandei para a mãe biológica dela, lembrando que ela não fala com a mãe biológica, nem a mãe adotiva, e
Também outra coisa que muitas pessoas falaram que eu li foi que por que o Daniel não permitiu que a família dela fosse no dia do nascimento do Raz no hospital? Ela não convidou ninguém, entendeu? O nome do Raz não tem o nome da família dela porque ela não quis colocar, entendeu? E agora eu vou ler a mensagem que eu mandei pra mãe dela e eu só tô vindo aqui falar isso porque vocês têm noção do que é você ser acusado de expor um abuso infantil? Vocês têm noção da gravidade do que é isso? Então eu vou ler aqui a mensagem que eu mandei pra mãe dela. Ó... Ela age sem pensar nas consequências. Pegou pesado. Chamou o Léo Dias dizendo que me nega a comprar fralda pro Raz. Sempre arquei com todas as despesas. Jamais negaria algo pro meu filho. Tenho comprovante de tudo. Vou ler o resto no próximo story. O cantor também declarou que os conflitos se intensificaram após ele se recusar a registrar as babás que trabalham na residência da ex. Foi me solicitado agora uma gravação de tela sobre o print que eu postei dela tentando forjar uma conversa onde ela queria dizer que eu estava com uma garota de programa para postar e tentar manipular vocês mais uma vez. Eu tenho a gravação de tela, então eu vou postar na sequência para vocês. E a pessoa em questão que ela chamou tentando forjar isso, cita o nome do assessor dela, que se chama Matheus. E a pessoa a qual conversou acaba de chamar o meu pai no WhatsApp, às exatas 00:34, e diz: você está usando o print sem consentimento. Você disse que jamais tiraria. E ela disse: os prints que estão sendo expostos, o Daniel está expondo. Então, a própria pessoa que ela conversou e tentou forjar e citou o nome do assessor dela, acabou de chamar o meu pai, dizendo que a gente está usando os prints sem consentimento. Então, no próximo... E outra, quem foi dar com a língua nesses dentes quilométrico no Léo Dias foi você, que foi falar que estava ficando comigo. A primeira coisa quem explanou, quem falou foi você. Entendeu? Foi falar que estava ficando comigo aos 4 cantos. Fui pega de surpresa. E se fosse eu que tivesse falado pro Léo Dias ou pra alguma entrevista que estava ficando com o MC Daniel, eu não ia ser uma vaca? Entendeu? Por que ele que fez isso e eu que quero aparecer? Entendeu? Me gravava de qualquer jeito, em qualquer situação, mesmo eu estando extremamente confortável pra se engrandecer e eu que quero aparecer? Eu me defender do que você tá fazendo é querer aparecer? Por que a mulher nunca pode se defender? E os homens que defendem, os amigos e tal, que eu vejo, são tudo igual, gente, são pior. Faz coisas horríveis. Por isso que apoia, entendeu? Por isso que defende. Entendeu? Eles não nasceram de uma mulher, eles não têm mãe. Eles não nasceram de uma mulher. Eles foram cagados pelo cu do cão. Entendeu? Que inclusive vocês têm que tudo se juntar e voltar pra lá. Porque vocês não têm mãe. Espero que não tenham filhas. Espero também que não tenham irmã. Aí vamos lá. Ele postou um print aí, mas ele tem que postar tudo, gente. Posta tudo, meu filho. Posta que você perguntou pra ela que... Eu vou mostrar aqui o áudio da conversa com ela. Você vendeu a virgindade dela para um grego da praia. Você aceitava dinheiro dos caras da favela para ir na sua casa tocar nela. Você deixava seu namorado acusar dela o tempo todo. Ela contou essas 3 versões. Olha isso que você tentou fazer. E você vai tentar de todas as formas sair dessa situação. De todas as formas. Mas Deus existe, meu amor. E vai pesar sobre você. Detalhe, já chegou aqui a informação e as provas da IA que ele tá fazendo que ele fez com o print. E agora, daqui a pouco, ele vai soltar uma IA de gravação de tela. Que já chegou em mim antes dele soltar. Entendeu? Já chegou em mim antes dele soltar. Porque se ele acha realmente que as pessoas vão ver ele fazendo uma maldade dessa, vão simplesmente fazer junto. Pode até fazer, mas a consciência pesa e eles vêm até mim falar e mandar tudo. Entendeu? E vai ser... Mandei tudo pra minha advogada aqui. Vai ser com isso que você vai se estrepar, irmão. Vai ser com isso que você vai se estrepar. Vamos aguardar a IA aí que ele vai fazer de gravação de tela com as letras toda tremida e toda estrupiada. Vamos aguardar, tá? Já recebi a informação antes dele fazer. Sim, independente de você fazer a IA que você quiser, você tem que provar em juízo, meu filho, que esse print é verídico e você não vai conseguir, entendeu? Então você pode tentar reverter o jogo agora, mas depois você vai se ferrar e eu vou fazer questão de vir aqui falar, entendeu?
isso me deixa apavorada, porque eu não sei do que esse homem é capaz de fazer. Olha onde ele tá chegando só pra não admitir que fez merda. Entendeu? Que infernizou minha vida. Entendeu? Tem dinheiro, tá pagando todo mundo. As pessoas estão chegando a mim, cara. Estão se dispondo a ser as minhas testemunhas, mano. Essa conversa que ele postou aí, não é a IA que eu tô esperando ele postar, que ele vai postar ainda, tá? Que já foi me passado aqui, já foi me falado. Essa conversa... Peraí que eu vou gravar no outro story pra focar só nessa conversa. Esse vídeo aí dele eu não entendi. Da conversa, da gravação de tela... Eu não entendi. Quem é a garota de programa? De quem que você tá falando? Da menina? Não ficou claro. Não ficou claro porque você tá mentindo. Mostra que eu tentei fazer alguma coisa, mas mostra print real. Entendeu? Mostra print real. Inclusive, você falou que não falou... E fui descobrindo, estudando formas de felicidade. Eu descobri que o vazio... Todo mundo tem um vazio dentro do coração. E o vazio no coração se preenche com o amor de Deus e com o amor das pessoas que a gente ama. Porque todo mundo quer amar, quer ser amado, quer ser admirado. Mas para isso você tem que amar. E isso é uma forma de se validar e ter um motivo para falar: eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que eu me considero, né? Me considero uma pessoa foda. Por quê? Porque eu tô ajudando uma pessoa de coração, né? Tirando do meu para ajudar uma pessoa. Então eu acho isso maneiro, então eu sou feliz por isso, sabe? Tipo assim, aí você pode estar triste, tipo assim, vida, né? Tipo assim, tô triste, será que eu... Não, pô, não, tá maluco, tem pessoas lá que estão precisando, eu ajudo as pessoas. Não, essa atitude é uma atitude bacana, isso me valida como uma pessoa que tem boas atitudes, é uma boa pessoa que se preocupa com o próximo. Amadurecendo, tendo aprendizado, evoluindo. Levei alguns puxões de orelha dos meus empresários, de alguns amigos que estão há mais tempo que eu na indústria da música, na indústria da internet. E eu vi que esse era um caminho que não me levava pra frente, não tinha algo positivo. Essa semana aconteceu um caso aí que tomou uma proporção muito grande, que tá afetando a minha vida pessoal e profissional, que é um assunto que envolve meu filho, que envolve a minha vida como um todo, assim, no 360. Agora eu vou me pronunciar. Infelizmente eu não gostaria de estar fazendo isso aqui, mas eu vou fazer em respeito aos meus fãs, às pessoas que gostam de mim, às pessoas que não gostam de mim também, pois toda história tem 3 lados. Um lado, o outro lado e o lado que você identifica como certo ou errado, na sua opinião. E eu não vim a público antes falar sobre isso, porque eu não queria envergonhar meu filho no futuro. Acho que não é algo bacana dele ver, dele presenciar. Eu não queria que isso estivesse acontecendo. Eu vou apresentar para vocês em ordem cronológica tudo que aconteceu, desde quando eu conheci a pessoa, todos os meses, tudo que foi acontecendo, até a gente chegar aonde a gente tá aqui hoje. A gente se conheceu em março, começamos a nos relacionar ali, ambos ficavam com outras pessoas, e em julho ela veio com a notícia de que estava grávida. No caso a gente ficou surpreso, mas com um misto de alegria ali da minha parte. No meu caso eu fiquei muito feliz, sempre deixei bem claro que meu sonho sempre foi ser pai, não ser pai pra fingir que eu sou pai, não ser pai pra negar as coisas pro meu filho, que eu jamais faria isso, mas sim pra exercer meu papel de pai, pra cuidar, pra amar, pra dar carinho, pra crescer, pra dar educação, pra estar junto. No caso a gente não tinha um relacionamento, ambos ficavam com outras pessoas, se relacionavam com outras pessoas, a gente não tinha nenhum combinado, nenhum pedido, nem da minha parte, nem da parte dela, de ter uma relação assim. Afinal, a gente estava se conhecendo e fazia muito pouco tempo que a gente se conhecia em questão. Tratando-se do caso da traição, a gente buscou ter um relacionamento, né? Eu senti que o destino gostaria que eu tentasse, que Deus gostaria que eu tentasse um relacionamento, construir uma família. Eu sempre brisei, sempre sonhei em casar, ter filho e tal, morar numa casa com a minha esposa, com meu filhote. Sempre tive esse sonho. Então eu decidi tentar depois de um tempo, mas isso aconteceu só em agosto. E aí, no caso, foi citada aí a traição. Eu fiquei com a menina em junho. Eu tenho o print de todas as mensagens, de tudo que foi conversado, com datas, horários e tudo mais. Eu fiquei com a menina em junho. Eu troquei mensagem com a menina outras vezes,
mas foram coisas de festa, de show e tal. E aí teve aquela outra mensagem em agosto ali. Eu fiquei com a menina em junho, eu comecei a namorar em agosto. Então eu não estava namorando ela, ela sabe que eu não estava namorando ela. Tanto que ela descobriu essas mensagens em janeiro deste ano. Ela não terminou comigo. Eu dormi e ela pegou meu celular escondido e acessou meu celular porque ela tinha a senha. Eu não tinha a senha do celular dela e ela tinha a senha do meu celular. E aí ela entrou lá, procurou diversas coisas e a única coisa que ela achou foi isso em questão. Mas ela não veio a terminar comigo pelo fato dela saber que eu não traí ela, que eu não fiz isso. E agora, após muitos meses, né, ela descobriu em janeiro, ela guardou esse print com alguma intenção lá atrás, né, e decidiu soltar agora em dezembro aí pra vocês, mesmo a gente não estando junto já há 5, 6 meses aí. Após o nosso término, eu recebi algumas mensagens e algumas acusações sobre eu não pagar a pensão pro meu filho e sobre eu negar fralda pro meu filho. Bom, isso nunca aconteceu, acredito que é meio óbvio. Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a de pensão. Se eu não pagasse pensão pro meu filho, eu estaria preso, estaria respondendo por isso legalmente, de alguma forma. Então, eu nunca na vida vou negar nada pro meu filho, em hipótese alguma, porque ele não tem nada a ver. O que aconteceu foi um contrato verbal entre eu e a mãe do meu filho, sobre eu arcar com residência, convênio médico, babás 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então é 29 mil de aluguel, né, uma casa no valor de 29 mil, 2 babás 24 horas por dia, 7 dias na semana, convênio médico. E eu, durante todo esse tempo em que a gente se relacionou, eu sempre arquei com todas as despesas. Eu tenho os comprovantes de tudo. Então, água, luz, mercado, detetização, gás, absolutamente tudo relacionado a nós três era responsabilidade minha. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô falando querendo me crescer ou ter mérito perante a isso, porque eu sei que isso é minha responsabilidade. As desavenças começaram quando foi me solicitado que eu registrasse as babás que trabalham na casa do Rio de Janeiro, quando na verdade eu remunero elas. Porém, não faz sentido que eu registre as babás que trabalham numa casa que eu não moro e que eu não convivo. Que eu não sei se elas estão sendo bem tratadas, eu não tenho um controle sobre faltas, sobre horários, sobre nada disso. Então eu não, pra eu me resguardar, todos os colaboradores da minha casa são registrados por mim. E quem trabalha na casa do Rio de Janeiro deve ser registrado por quem é responsável pela casa. Então, comercialmente, profissionalmente, quem trabalha com algum colaborador em casa entende que isso faz total sentido. Então a desavença começou a partir daí. Eu também li que eu expus traumas, gatilhos e coisas pessoais pesadas que a pessoa passou. Eu não dei entrevista em nenhum lugar falando sobre isso. Eu não postei em nenhum lugar falando sobre isso. Eu não falei com ninguém sobre isso em nenhum lugar. Então quem expôs isso foi a própria pessoa. O que aconteceu foi totalmente tirado de contexto, pois no caso a pessoa sempre me citou o meio que o que aconteceu, mas sem falar muito do assunto. Porém, era algo que eu sentia que tinha alguma dor dela ali perante a mãe biológica. Mas no dia em que o Ras nasceu em questão, meu filho nasceu, teve uma discussão acalorosa ali entre elas. Eu fiquei muito chateado, muito mexido com a situação. Afinal, eu tava com os nervos à flor da pele pelo fato de meu filho ter acabado de nascer. E aí, em questão, eu entrei em contato com a mãe biológica dela e tive uma breve discussão ali, dizendo que ela não ia chegar perto da minha família, nem do meu filho, nem da minha noiva, em questão, e que eu ia proteger a minha família a qualquer custo. Então eu tive esse contato com a mãe biológica dela. Após isso, eu não tive nenhum contato. Depois que aconteceu a penúltima exposição, sem ser essa que aconteceu agora, sobre eu não pagar pensão e sobre eu negar fralda pro meu filho, eu procurei a família dela, os amigos, para tentar amigavelmente, para a gente tentar conversar, porque eu vi que a comunicação com ela era algo muito difícil de conseguir se conectar e tentar algo saudável. Algumas pessoas do meu lado também tentaram conversar com ela pra gente deixar tudo em paz, em calma. A gente tentou através de advogados, através de amigos próximos, através de empresários, através de terapeutas, através de psicanalista, mas o contato ficou muito difícil, a comunicação ficou muito difícil, e eu entrei em contato com a família dela justamente para isso, pois eu disse que
eles precisavam de alguma forma tentar parar ela, pois ela não estava pensando no futuro do filho, no futuro dela. Se parar pra pensar de verdade assim, é meio vergonhosa toda essa exposição. Isso só faz mal para ambas as partes e principalmente para uma criança que está no meio de tudo isso, que vai crescer e vai ver isso. Então eu entrei em contato com familiares e amigos na intenção de conseguir parar tudo isso, para que ela pudesse pensar que isso pode prejudicar tanto ela, quanto eu, quanto a família de ambos e principalmente o nosso filho. Porém, isso foi mal interpretado também e foi retirado de contexto, assim como a pensão foi retirada de contexto, assim como a traição. Foi criada uma narrativa, uma inverdade, mais uma mentira, dizendo que eu expus coisas, que eu fui atrás de pessoas para expor, que eu quis cutucar feridas e gatilhos, quando na verdade quem expôs foi a própria pessoa, pois eu não dei entrevista, não falei nada disso em nenhum lugar. Foi dito que também que eu insinuei que uma viagem que foi feita tinha uma terceira intenção, quando na verdade é mais uma mentira, pois eu tenho print que eu apoiei a viagem, inclusive elogiei, brinquei, e que foi até perguntado para mim: está com ciúmes? Eu disse: não tenho ciúmes do que não é meu. Então não tem como eu insinuar e ficar incomodado e perseguir alguém que eu mesmo apoio a viagem dessa pessoa e que eu mesmo brinco e digo que eu não tenho direito e não sinto ciúmes do que não é meu. E dentro desse contexto, acredito que todo mundo tem que viajar, ter um momento de desestressar, tanto eu como ela, como qualquer outra pessoa. E foi muito bom pra mim, pois eu consegui ter mais tempo com meu filho. Eu fiquei 7 dias com meu filho, pra mim foi maravilhoso isso. Eu consegui levar ele na natação, atualizar a caderneta de vacina, levar ele na pediatra, levar ele na minha avó, levar ele na minha tia, tomar um banho de piscina aqui com ele, ver ele brincando ali no lago, pegando os peixes. E era algo que eu tava precisando muito, pois eu tava tendo poucos dias com ele anteriormente disso. Eu tinha 2, 3, no máximo 4 dias com ele, sendo que eu levo um dia pra ir buscar e um dia pra voltar devido à diferença de status. Agora, para encerrar, eu não queria estar aqui vindo fazer esse vídeo pra vocês, porque pra mim não faria sentido eu vir fazer esse vídeo, e eu só fiz realmente porque as coisas tomaram uma proporção muito grande, muitas mentiras, e isso afetou a minha vida pessoal e profissional, e principalmente a vida das pessoas que dependem de mim e principalmente do meu filho. Então, não importa se você não gosta de mim, se você não gosta da minha aparência, se você não gosta do jeito que eu canto, se você não gosta, se você acha que eu sou forçado porque eu falo muito de Deus, se você acha que eu sou forçado porque eu tô sempre muito com a minha família, porque eu faço careta, porque eu brinco, isso não interessa. O que interessa é que tem uma criança no meio de tudo isso. Ele vai crescer e eu não quero que ele participe disso, que ele sinta algo negativo sobre isso na escola ou no convívio dele, e principalmente para que vocês não transformem isso num grande circo relacionado a diminuir, brincar e apontar defeitos sobre o pai, sobre a mãe dele, sobre o avô, sobre a avó, sobre a tia. Então se coloque no lugar das pessoas. Acredito que a gente tem que ter mais empatia, se colocar mais no lugar do próximo, e principalmente não deixar que a internet tome conta da nossa cabeça, que a gente possa se preocupar mais cada um com o seu próprio destino, cada um com a sua própria vida, cada um com a sua própria felicidade, principalmente. E se utilizarem esse vídeo para atacar, diminuir ou fazer chacota com ambas as partes, todo mundo que está envolvido nessa história, nosso time jurídico já está prontamente preparado para isso, para resolver isso na justiça. Afinal, tem muitas pessoas que pensam na internet é terra sem lei, quando na verdade não é. Assim como já está sendo resolvido vários casos que aconteceram durante essa semana aí. E é isso. Para encerrar, enfim, é isso. Meu silêncio até o momento foi para poder preservar o futuro do meu filho, que sei que ele vai, infelizmente, ver tudo isso aí que foi dito, tudo que aconteceu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, obrigado por ter assistido esse vídeo. Enfim, meu intuito foi só realmente esclarecer toda a verdade que aconteceu com todas as provas que eu tenho. Tamo junto, é nóis. Saudações e até breve. O funk, ele ainda tem um certo julgamento, mas hoje muito menos. Senão a gente não estaria concorrendo no Grammy, a gente não estaria no Lollapalooza, a gente não estaria no Rock in Rio, a gente não estaria associado a grandes marcas como, milhares de marcas, milhares de publicidades que a gente faz hoje. O funk, ele é mais que um gênero musical. O funk, ele é um movimento cultural. É uma oportunidade que as pessoas têm de poder vencer, de poder trabalhar, de poder
soltar um grito de guerra, um grito de socorro, um grito de ajuda, de valorização de onde mora, sobre milhares de coisas. Então, se trata de um movimento cultural onde é como se falar de religião, de política, de time de futebol. Então as pessoas têm que sempre tomar muito cuidado para poder falar do funk, porque o funk é mais que um vamos que vamos, hein? O comunicado... Vamos que vamos, hein? Pra academia agora. Me chama de Zólio de Tandera. Quer lavar sua roupa? Então, procure a lavanderia mais próxima, entendeu? Eu sou um pra casar, não sei namorar, não sei casar de língua agora. Só me resta beijar, já sei pra onde vim, já sei de onde vim, não sei pra onde eu vou sonhar. Já andei de bicicleta, já andei de busão, já pulei a catraca, mas não sou otário não. Isso aqui é louco, hein? Que isso, vida? Marcando até em cima da camisa. Meu Deus, Paulo Cintura. Isso! As mulheres cobram tanto por respeito, sobre terem mais voz, sobre terem mais espaço. A gente vê que elas próprias se atacam, se diminuem, se comparam, e isso é muito triste. Você vê umas minas tão feias, mano, querendo falar dela, da beleza dela, criticar ela, as escolhas dela, que dá dó, né, mano? Tem uns vídeos no TikTok também, de uma galera também falando um montão de coisa, mas que dá dó, mano, porque chutar cachorro morto não vale a pena, né, mano? Que nem brigar na internet com quem é mais baixo que a gente, assim. Você vê que a pessoa tá precisando de uma atenção, assim, que a pessoa não se ama, ela tem tempo sobrando pra criticar a vida dos outros, pra ficar enchendo o saco. Então, é complicado. Eu acho engraçado também pra caramba. Eu sinto dó, fico com dó. Falo, poxa vida, coitadinhas. Ele queria que eu trabalhasse no puerpério. Me chamava de preguiçosa, eu no meu puerpério. Nem licença maternidade a mulher tá podendo ter mais. Queria me ver o quê? Carregando cimento? Virando massa nas costas? Uma boneca dessa? Era isso que queria. Queria que eu malhasse no meu puerpério. Queria nem respeitar o tempo da minha cirurgia pra você ver a doença. Daniel era falso. Bom dia, gente. Vou ser bem rápida aqui, breve, tá? Ontem, quando eu compartilhei lá a Lorena falando que o Daniel era falso com o Rian, é porque realmente, gente, ele sempre foi falso com o Rian. Ele é falso com o Rian. Eu não via o dia e a hora, sabe, desse dia chegar, da verdade, né? Mais uma vez aparecer, porque eu sempre avisei o Rian, tá? E já falei na cara do Daniel também, viu? Vocês não pensam que eu não falei, não. Só que assim, o Rian tem um coração muito bom, é um menino bom, né? E sempre tava lhe dando oportunidade. Quem dá oportunidade, no final faz o quê? Cria um oportunista. Então, assim, Daniel é falso, não é segredo pra mim, que ele sempre foi falso com o Rian. Com o Rian eu falo com precisão, porque eu já vi, eu já peguei, já avisei o Rian. Mas enfim, agora aí só tá mais uma vez confirmando, e eu espero que agora o Rian abre o olho dele e se afasta, né? Porque tudo que o Rian já fez, né? E hoje ele vir e agir dessa forma com o Rian, eu não sei mais o que vai precisar pro Rian abrir o olho dele. Então assim... Pô, pelo menos pro lado de cá, a maioria da rapaziada já sabia que ele é mó otário mesmo, mó pela saco, entendeu? Só ajuda quem nem precisa de ajuda mais, vamos ser sinceros, pra forçar a mídia, tá ligado? Mas aí, pô, você, mulher, tem que se cuidar, mano. A mulher dele já sabia que ele falava mal da Anitta, do próprio empresário dele, que é o Rian. A mulher dele já sabia o lixo de pessoa que ele é. E continuou do lado dele esse tempo todo pra quê? Se permitiu engravidar de um cara desse pra quê, mulher? Pô, vocês têm que, tipo assim, viu que tá dando merda, mano? Sai fora logo, mano. Pô, viu que o cara é falso, com o próprio amigo, com o empresário. O cara que ajuda a carreira dele, ajuda ele a melhorar. Se ele fala mal de um cara desse, se ele não tem lealdade a um cara desse... Vai ter você, mulher. Primeira oportunidade, ele vai querer te trair. Na primeira oportunidade, ele vai querer te prejudicar de alguma forma. Aí ela já sabendo disso tudo. Pô, porque ela conhece ele melhor do que nós, que vê pela internet. Eu vejo ele pessoalmente pouquíssimas vezes, tá ligado? 3 ou 4 vezes que eu vi no máximo. E já torci pra nunca mais ver. O cara desumilde pra caralho, com todo respeito mesmo. Só dá atenção pros caras que tem milhões e milhões mesmo de seguidor, tá ligado? Nós que tiver deixando a carreira consolidada, o cara, tipo assim, nem faz muita questão. Mas enfim, tô tocando no assunto da mulher. Se a mulher sabia que ele era tão lixo, pra que ficou tanto tempo com ele? Vocês, mulheres, então, tira isso como aprendizado. Tira a situação que ela passou. Aí, ó, se permitiu engravidar de um cara lixo. Então, já olha essa situação e não se permita. Não se permita. Ficou com o cara, viu que o bagulho tá começando a dar certo. Do nada o cara começou a mostrar o outro lado dele. Falsidade, lealdade nenhuma e pá. Mano, sai fora, mano. Sai fora. Vai esperar?
Vai esperar acontecer isso aí pra querer sair fora? Aí fica um ofendendo o outro, mas antes um deitava junto com o outro. Ela deitava junto com ele, sabendo esse tanto de podridão que ele faz. Aí eu não consigo entender. Por que ela esperou tanto então? E vim expor aqui, mesma fita mesmo. E vim expor aqui minha opinião. Tá ligado, mano? De amigo pessoal, já encostei muito com o cara. Entendeu, rapaziada? Esse papo aqui que eu tô dando é pros meus fãs. Que tá os fãs dele, tá ali na dúvida sobre o que a mídia tá postando do cara. Entendeu? E eu tô aqui pra falar minha opinião do que eu já andei do lado dele e eu já vi, né, mano? As atitudes do mano, tá ligado? Mesma fita mesmo. E vim expor aqui minha opinião. Mas eu vou deixar um print aí de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente com várias mulheres. Eu só tirei de uma porque esse foi o mais pesado. Esse foi o mais pesado. Tirei o print desse e vou deixar aí. O pessoal tira a própria conclusão. E quem é o mentiroso compulsivo? Eu quero que você venha e que você fale aqui qual foi a minha mentira. Porque eu posso vir aqui e falar qual foi a sua. Porque você foi no programa da Tata Werneck, foi um monte de programa, um monte de coisa. Falar que você nunca traiu ninguém que você não trai. Você venha e que você fale aqui qual foi a minha mentira. Porque eu posso vir aqui e falar qual foi a sua. Porque você foi no programa da Tata Werneck, foi um monte de programa, um monte de coisa. Falar que você nunca traiu ninguém que você não trai. As declarações rapidamente viralizaram e reacenderam debates intensos entre fãs, críticos e internautas. Mas o que realmente ampliou a repercussão foi o resgate de um vídeo antigo, do qual MC Daniel aparece dizendo que seria incapaz de trair. Uma fala que naquele momento foi vista como prova de caráter e compromisso. Hoje, esse mesmo vídeo voltou à tona com outro significado. Quem sou eu pra minha família, quem sou eu pros meus amigos, quem sou eu se eu tenho um relacionamento ou não, entendeu? Eu acho isso muito errado. Fala aí. Eu menti que você não é um bom pai, que você não foi um bom namorado, que tudo que você mostrava aqui era tudo mentira, que eu sofria muito. Eu menti? Eu não menti. Você comparava meu corpo no puerpério? Você era mais baixo do que qualquer coisa. Nas redes sociais, muitos internautas passaram a comparar o discurso do passado com as acusações do presente. Para alguns, isso seria um exemplo clássico de contradição entre imagem pública e vida privada. Para outros, trata-se de uma exposição excessiva de um relacionamento que deveria ser resolvido longe dos holofotes. Isso é loucura, mano. Você ser capaz, uma pessoa que é capaz de trair uma pessoa que dorme junto, é capaz de trair qualquer pessoa, mano. Pessoa que fica por aí dizendo pros outros, como ele escreveu hoje pra minha babá, que a genitora é mentirosa compulsiva. Se fosse pra eu expor tudo que eu passei com você e aí dentro, eu teria feito isso lá atrás. Mas eu não fiz. Se eu fosse pra expor que uma certa pessoa não estava contente com a minha gravidez, porque a minha imagem, qual foi a palavra? Que a minha imagem não era o que essa pessoa esperava para um príncipe do Egito, lindo, belíssimo, maravilhoso, não é mesmo? Isso tá falando de quê? Esse tipo de situação levanta questões maiores do que apenas uma polêmica individual. Vivemos em uma era em que relacionamentos de figuras públicas são julgados em tempo real e qualquer fala antiga pode ser ressignificada conforme novos acontecimentos surgem. Qualquer pessoa. Vocês acham que quem ama atrai? Não. Quem ama atrai, não. Não acho. Você acha? O que em mim... Qual é o problema que tem em mim? O que em mim a pessoa não aprova pra estar com o branquíssimo filho dela? Ai, olha... fosse pra falar alguma coisa, eu teria falado que você é falso com todos os seus amigos, que você é falso com o Rian, falava mal dele a beça, que ele morria de inveja de você, porque ele nunca ia esperar que você ia passar ele, que você ia entrar na Globo e ele não. Falava mal a beça da Anitta, demais. Então, assim, quem é o mentiroso compulsivo? Mentiroso compulsivo, quem que é? O baba-ovo, que fica se humilhando aos pés de todos os famosos para conseguir alguma coisa. Não sou eu que preciso disso não, meu amor, e nunca precisei. Há também um fenômeno comum nessas situações, quando o artista constrói uma imagem fortemente ligada a princípios como fidelidade, respeito e família, qualquer acusação contrária ganha proporções muito maiores, independentemente de comprovação imediata. Você acha que isso é mais questão de... Caráter. Falta de caráter. Falta de caráter. Entendeu?
Sempre fui uma mulher foda pra caramba. E que graças a Deus eu tive que falar pro seu pai pra você não aparecer na minha frente, senão ia enfiar a mão por dentro da tua cara. Que aí você ia apanhar o que você não apanhou quando tu era criança pra virar homem, pra aprender a ser homem, pra aprender a ser gente. Tá? E pode me chamar aí de agressiva, tá? Enfim, eu só queria que essa pessoa desse o mínimo de respeito ou não desse nada, não dê nada, mas também não falte com respeito, entendeu? Porque se você quiser um problema, você vai ter um problema, né? A pessoa ficava jogando na minha cara até a violência doméstica que eu sofri na minha primeira relação séria lá atrás, até isso a pessoa jogava na minha cara. Que eu não expus ele, mas expus ele, que era o pai do meu filho. É assim que o narcisista faz pra te prender na cadeia, na gaiola, pra ficar fazendo você sofrer, enquanto te mantém calada. Sim, eu não expus porque eu não gosto de expor esse tipo de coisa, porque eu não quero que minha imagem seja atrelada a esse tipo de coisa. Só que hoje em dia é diferente. Hoje eu tenho meu filho, esse homem me faz um mal muito grande, eu fiquei muito mal, tenho os laudos de tudo, e tudo isso vai entrar em processo, eu não vou deixar passar uma vírgula. Até aqui, o que se tem são versões conflitantes, um passado que voltou à tona e uma opinião pública dividida. Resta saber se MC Daniel irá se pronunciar oficialmente, esclarecer os fatos ou optar pelo silêncio. Enquanto isso, o episódio serve como alerta. Na era digital, palavras não desaparecem, vídeos não somem, e histórias mal resolvidas tendem a retornar, às vezes, no momento mais delicado possível. Um funkeiro de São Paulo que está fazendo muito sucesso, mas até o ano passado tinha uma vida bem diferente. Um dia abençoado, não é mesmo? Já agradeceram por estarem vivos? Por ter uma sobrancelha na régua? Esse cara que desce as escadas para se encontrar com a gente e dá pulinho no ar antes de se sentar, tem todos os motivos para chegar acima. Vamos lá, gente, eu tô tentando gravar esses stories aqui já há um tempo. Vou tentar resumir. Não vai ser fácil, eu tenho que levar meu cachorro no veterinário agora porque ele tá mal, mas aconteceu uma situação que eu não tô conseguindo segurar. A minha babá foi fazer umas perguntas sobre os direitos dela pro Daniel e coisa e tal. E ele já veio me menosprezando, me humilhando, falando que eu sou mentirosa compulsiva, assunto que não tem nada a ver. Esse homem não me deixa em paz, esse homem fala mal de mim pra todo mundo, tenta me queimar com todo mundo, falando coisas absurdas de mim pros outros, sendo que eu não falo dele, eu não toco no nome dele, eu não tô nem aí pra ele. E ele tenta me atrapalhar de todas as formas. Tive que sair da casa, vocês viram aí no sábado, no dia do meu desfile, às pressas, correndo, fim de ano, com o neném de colo. Ele vive dizendo que ele também tá atrapalhando a minha relação com a minha mãe biológica. Já houve algumas brigas, algumas discussões entre ela e minha irmã, porque ele está indo atrás dela pra saber do meu passado, porque como a gente tinha uma relação, eu confiei nessa pessoa de contar o que já aconteceu comigo enquanto eu era criança e adolescente. E por isso eu não tenho relação com a minha mãe biológica. E aí ele vai atrás dela direto, pedir pra... Não só ele, como outras pessoas da família dele, tenta me destruir de todas as formas. Foi pedir pra ela falar alguma coisa de mim. Contou, aumentando as coisas, contou pra ela algumas coisas que com certeza feriram ela também, pra ela poder ir soltando as coisas. Sonhei muito com este momento. Tô achando incrível. Mas agora eu estou diante do cara do momento. Não é? É o que dizem. Você colocou, tá lá no seu Instagram. Ele tem mais de 15 milhões de seguidores só nessa rede social. Acabou de comprar essa mansão de 8 milhões de reais. Por sinal, a mais iluminada do condomínio, num dos bairros mais valorizados de São Paulo. Eu não acredito nem que eu tenho casa. Não acredito nem que eu tô dando essa entrevista pra você. Sobre mim. Foi falar sobre um assunto muito sério e delicado, que é abuso, né? O abuso que ocorreu comigo enquanto criança e adolescente. Não foi por parte da minha mãe biológica, esse abuso foi por parte de um homem. E
Ele foi jogar pra ela um monte de coisas pra ver se tirava alguma coisa dela. Não sei se conseguiu, só sei que isso tá atrapalhando a nossa convivência, que atrapalhando a relação da minha irmã com ela também, porque minha irmã tem brigado com ela por ela tá tendo esse contato com ele também. Então ele foi mexer num assunto muito sério, numa coisa que é um crime horrível, né? E que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas defendem muito mais as crianças e os adolescentes e levam muito mais a sério esse assunto. Então, pra vocês verem como esse homem é baixo e sorrateiro, e não tem ninguém pra avisar. Ninguém. Todo mundo lá me odeia, mas não tem ninguém. Me odeia porque eu fui defender o meu filho na internet. Mas eu tinha que defender a imagem dele. Eu tenho que sofrer calada, eu tenho que ficar doente calada, eu tenho que ser humilhada, eu tenho que sofrer racismo, acontecer de tudo e ficar calada. Porque se eu falar um A, eu sou a desgramada que quer destruir a carreira da pessoa. Então, assim, lá todo mundo me odeia, porque eu fui defender o meu filho, vou defender quantas vezes for preciso, mas ninguém tem coragem de chegar e falar: você não consegue enxergar que você tá errado? Tudo que você tá fazendo com essa menina, por que você foi atrás da mãe dessa menina? Por que você tá fazendo isso com ela? Por que você foi insinuar que ela foi lá pra Jamaica se prostituir? Porque ele foi insinuar que eu fui pra Jamaica me prostituir, porque ficou recalcado porque eu fui pra Jamaica. Porque ficou recalcado que eu nunca mais quis saber da existência dele. Eu sou assim, me desculpa, faz parte de mim. Antes de ser famoso, foi auxiliar de limpeza de um restaurante. Limpava banheiro, chão, mesa. Aí era aprovação todos os dias. Tinha um cara lá que ele ia no banheiro, eu ia de xixi, eu já sabia que ele ia deixar sujo o chão, me zoava, fazia assim: vai limpar aí, não sei o que. Ganhava 800. 800 reais. Isso foi quando? Que ano? 2018, 17. Hoje você, imagina, fatura muito mais. Uma vírgula, tá? Uma vírgula. A gravidade é tanta que eu tive que expor uma situação de minha particularidade e intimidade que eu não esperava nunca expor aqui na internet, como foi o que aconteceu comigo no passado. A gravidade é tanta que eu tive que vir aqui expor, entendeu? Porque esse homem tá indo atrás dela pra provocar, pra falar que eu falei isso, que eu falei aquilo. Quantos homens já abusaram? Olha, é uma sujeira tão grande que eu não sei como que as pessoas que estão em volta permitem uma coisa dessa. Então, assim, se você não me respeitar na tranquilidade, tu vai me respeitar na dor, entendeu? E os seus pastores deveriam ter discernimento espiritual para discernir o Satanás que está encarnado no teu corpo. Então é isso, toda a falta de respeito que ele fizer comigo, eu vou vir aqui falar alguma coisa. Toda falta de respeito que ele fizer comigo, alguma coisa vai ter que parar. Ah, mas porque você não entra na justiça? Já entrei até responder, meu amor. Quantos estresses eu vou ter que passar, quanto do meu cabelo vai ter que cair. E detalhe, eu vou deixar outros prints aqui também, de um fake que qualquer coisa que... Toda vez que eu falava alguma coisa sobre... Respondia alguma coisa, falava alguma coisa, em alguma entrevista, alguma coisa, esse fake vinha e me ameaçava. Falava que ia cortar minha... Ó, não vou falar pro Instagram não derrubar. Então, só pra dizer pra vocês que eu não tenho medo, que eu vou sim ver o meu filho crescer, entendeu? Não sei quem é que tá fazendo isso, mas tem que ser muito, muito, muito homem pra fazer isso. Enfim, é melhor me deixar em paz, parar de me insultar, parar de falar de mim pros outros por aí, parar de tentar me difamar, porque você vai ser todo processado. Você não vai ser um pouco, não, você vai ser todo processado. Todo, tá? Então é isso. Toda vez que você me desrespeitar ou fazer um inferno na minha vida, eu vou vir aqui falar alguma coisa. Aí vamos ver se assim você para, porque é o único jeito. Eu lembro que quando eu tava grávida, viralizou um vídeo meu num podcast, eu dizendo que não é que eu não queria ter filhos, mas eu não queria ter filhos com alguém que não merecesse o elo eterno. E eu não sei se esse era o maior medo da minha vida, ao ponto de ter se tornado realidade, o meu maior pesadelo. E aí por isso que vocês me atacavam e não entendiam, porque eu sempre estava com um semblante triste nos vídeos em que eu era exposta, mesmo pedindo para não ser. Por isso, porque eu vi onde eu estava, foi caindo minha ficha de onde eu estava, do que aconteceu comigo, do que provavelmente ia acontecer, que foi o que aconteceu aí, todo mundo viu.
E sim, eu era triste, eu sabia que ele se relacionava com outras mulheres sexualmente. Enfim, por isso que eu era triste daquele jeito e todo mundo me atacava e eu fiquei cada vez pior na minha gravidez. E passei o meu puerpério também muito mal por causa dessa pessoa e foi isso. Finalizar, ninguém destrói a vida de ninguém não, tá? Ninguém destrói a vida de ninguém. Como falaram aí pra mim, uma pessoa aí da sua parte falou que tem homens que faz coisa pior e não acontece nada com eles, com você também não iria acontecer. Ninguém destrói a vida de ninguém. Você só arca com as consequências das coisas que você fez. Tudo que você fez na vida de outra pessoa, você vai pagar. É lei. É lei. Você se diz um homem de Deus e nunca nem chegou a abrir uma Bíblia para ler uma Bíblia. Se tivesse aberto, não estaria fazendo essas besteiras todas que você faz hoje. Ou estaria, né? Porque o que mais existe aí hoje em dia são os falsos profetas que quando Jesus voltar, vai vomitar eles para fora. Eles querem que a gente fique calada, que a gente não fale nada, que a gente sofra quieta, que a gente fique doente calada, entendeu? Porque a gente tem que proteger a imagem deles. Olha que lindo. Como eu fiz, né, quando o Rafael foi falar algumas coisas dele na internet e eu fui lá defendê-lo, né? Eu defendi e mesmo assim ele continuava me humilhando, me julgando, me escorraçando, que eu era desgramada, que eu quero destruir a vida dele, que não sei o que, mesmo eu tendo ido defender, né? Então, vocês só se mantêm de pé porque sempre tem uma mulher por trás de vocês defendendo vocês e a imagem de vocês. Só que isso tá acabando. Tá? A gente não quer mais isso para nossa vida e a gente não vai mais ficar calada. E eu também não quero ser lembrada como uma mulher que ficou calada. Cada um em um dedo, né? Isso. Esse aqui é da tropa do Fafá. Nossa, que pesado. É de ouro, ouro puro. Sim. Tá na hora da fé. Aí, todos os meus shows eu entro vestido de máscara.